Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Educação do Caráter, do Padre Gillett, agora na segunda parte que trata das paixões e o caráter, no seu capítulo 2, que tem como título Tática da Vontade em face das paixões na educação do caráter. Então, nesse capítulo, o Padre Gillett vai tratar e relacionar justamente a vontade em relação às paixões e como isso é interessante para a educação do caráter, como é que você vai saber administrar essas paixões em face aí da vontade, né? Inicialmente ele fala que o ideal cristão, que é o que ele aponta no capítulo anterior como sendo o ideal que todos devem seguir como sendo o melhor, né, propriamente, o autor ele era um padre, então portanto ele defendia, né, o ideal cristão como sendo o melhor caminho a ser seguido em face aí, né, dos outros tipos de ideais. E ele coloca que o ideal cristão ele não tem como objetivo apagar as paixões, eliminar as paixões da sua vida. Na verdade, ele tem o objetivo de dirigir essas paixões, de organizar as ideias, organizar suas sensibilidades, suas características próprias, né? E fazer com que isso seja bem dirigido, bem direcionado para a sua educação propriamente, né? Então, uma paixão, quando ela é má dirigida, né? Quando ela não sabe ser administrada propriamente, ela acaba atrapalhando na sua própria inteligência, no seu modo de viver propriamente. Então, é interessante que você tenha esse controle das paixões, não eliminando-as, porque a paixão é algo próprio do ser humano. Então, você não pode almejar algo que seja contrário à própria noção do ser humano, à própria característica do ser humano, né? E ele coloca aqui que essa vontade ela vai tentar reunir as paixões e os sentimentos pessoais, né? E favorecendo aí uma harmonia entre essas paixões e sentimentos pessoais para se formar o seu caráter. Então, a educação do caráter nada mais é do que esse controle em relação às paixões, utilizando a sua vontade e o direcionamento aí da sua inteligência, né? Em seguida, ele traz o primeiro tópico, né? A vontade e os efeitos psicológicos da paixão. Ele questiona se a vontade ela tem o poder de orientar as paixões, né? A vontade ela tem características parecidas em relação às paixões, mas se questiona se ela vai se direcionar bem e pode direcionar, orientar as paixões, né? A vontade, na verdade, é algo que tem relação com a inteligência, né? Enquanto que as paixões é mais algo sensível propriamente, né? E ele coloca que o poder direto, né, da nossa vontade sobre a sensibilidade normalmente ela é fraco, né? Então a vontade exerce uma força muito fraca em relação à nossa sensibilidade, porque a paixão ela fisiologicamente, né, ela é algo muito orgânico, é praticamente uma comoção orgânica, né, e gera aí através de impulsos, através, né, de uma perturbação. Então não é um certo controle propriamente dessas paixões, né? Por exemplo, quando você está andando em um lugar determinado e de repente você toma um susto que alguém aparece bruscamente. Isso é algo inevitável, é uma pulsão que você tem, né, e não é algo controlável, né? Então, portanto, muitas vezes a vontade ela não tem um poder orientador sobre as paixões propriamente no sentido fisiológico, né? Em seguida, ele continua, né, no segundo tópico, a vontade e as causas da paixão, né? O que iria então gerar essa paixão, né, no caso? Ele coloca, nossas influências sobre as paixões já atingem as causas antes dos efeitos. Então, sempre é interessante notar isso, né, que essas paixões atingem as causas antes dos efeitos, né? E aqui ele coloca dessas causas, né? Quais são as causas dessa paixão? Existem nessa divisão que ele faz, né, as causas remotas e as causas próximas. Causas remotas são aquelas que vão te influenciar de forma indireta, né, nas suas paixões, e as causas próximas aquelas que vão liberar propriamente aquela paixão naquele momento de forma direta. Então é uma forma mais eficaz, né? Então, as causas remotas que causam as paixões, né? Ele divide aqui em dois tipos, né? Que é as exteriores e as interiores. As exteriores é o meio físico, seu próprio corpo propriamente, né? E o meio que você está, né? Ou seja, o próprio ambiente que você está poderá te influenciar
e, portanto, aí causar um tipo de paixão. Em seguida temos dessas causas remotas, as interiores, né, que são as tendências que nós herdamos. Aqui ele coloca a hereditariedade, a questão genética propriamente. Então, esses dois tipos de causas remotas, o ambiente que nós estamos, mais a questão genética propriamente, são fatores aí, causas remotas que podem causar, né, a paixão, né? E ele ainda coloca e destaca, né, que nós não escolhemos a nossa hereditariedade, nós não escolhemos nosso temperamento também. O temperamento ele é espontâneo, ele surge em nós mesmos, né, e normalmente ele é predisposto a uma outra paixão propriamente. Cada um dos temperamentos tem um direcionamento em relação a uma paixão. Aí ele coloca os vários tipos de temperamento, né? Fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico, né? Mas basta dizer isso, né? Que não se escolhe o tipo de temperamento e uma paixão acaba direcionando esse temperamento propriamente. Em seguida ele fala sobre as causas próximas. Quais são as causas próximas, né? Ele coloca, né? Quando surge uma imagem e essa imagem ela pode transmitir ideias, né? Ela pode provocar emoções que são irresistíveis, né, na sensibilidade e coloca então no estado manifesto de inferioridade moral. Um exemplo aqui, ele coloca, né? Escutar uma música que te causa muita raiva, que você não gosta daquela música porque te traz uma lembrança muito negativa. Então, isso irá criar em você algo de forma direta. Por isso uma causa próxima, uma paixão, né? Ou então, por exemplo, quando você olhar uma foto de alguém que você não gosta, inevitavelmente você irá ter uma sensação, ter uma paixão com aquilo sem controle propriamente. Ou então ver uma foto que desperta uma sensualidade também. Isso também é algo que imediatamente você não irá controlar no início, né? Então, com o tempo é que você irá se treinar a ponto de ter o seu controle posterior, né? Mas ele diz que é inevitável os primeiros minutos através da causa próxima é inevitável, né? Pode-se dizer. E depois, com o tempo, você vai se direcionando. E ele coloca então que o ideal cristão ele deveria ser associado, né, a certas emoções sensíveis para ser potencializado, né, e ligando aí essa ideia cristã às suas ideias passionais. E isso seria algo bem produtivo dentro desse direcionamento, dentro da educação do caráter. Em seguida, ele colocou o tópico 3, a utilização das paixões, né? E aqui ele coloca 3 tópicos, né? O problema, o método e a solução. As paixões elas não devem ser eliminadas, como eu já disse no início do vídeo, né? Elas devem ser, na verdade, direcionadas, devem ser vigiadas, porque se elas se descontrolarem, inevitavelmente você estará próximo da animalidade, né? Não terá um controle. Então, o problema da educação do caráter é justamente saber como vigiar essas paixões, como ter um certo controle sobre isso de forma prática, né? Como é que você vai fazer realmente isso no seu dia a dia? E que ele coloca primeiro o problema. E ele dá o exemplo, o estudante universitário. O estudante universitário, quando ele tende a fazer um curso, né, ele visa um objetivo. E esse objetivo normalmente é uma profissão. Por exemplo, você ingressa no curso de Direito, seu ideal é que você se forme depois daquele tempo de faculdade e consiga atingir esse objetivo numa carreira, seja na carreira pública ou na advocacia, etc. Então, esse é o seu ideal. Então, ele coloca uma ideia, né, de que ao lembrar desse ideal e que ele é o interessante, que é o seu objetivo, que é o que você quer, então você vai aquecer a sua vontade e acabar despertando um certo ânimo para realizar aquela tarefa, que ainda que seja uma tarefa pequena, mas vai ser algo produtivo para você. Então ele coloca essa ideia de que é interessante fazer essa lembrança do seu ideal, ainda que seja um ideal mais distante, mas utilizá-lo naquele momento que você estiver querendo realizar algo. Então, por exemplo, se você tem que estudar para uma prova ou ler um livro e está cansado e não consegue realizar aquilo, lembrar do seu objetivo final, que é se formar e se tornar alguém dentro da sua profissão. Então ele coloca isso, né? Então a vontade de realizar alguma coisa, né, ela age sobre as suas paixões, né, como se fosse uma espécie de imã, né? E é sobre uma barra de ferro que vai atraindo aquilo com o seu objetivo. E esse é o tópico do problema. Em seguida ele fala do método.
o ideal do homem, ele coloca, né, não é apenas obter alguma coisa nesse mundo, né? Na verdade, o ideal é tornar-se alguém, né? Ou seja, ter um caráter. Esse é o grande objetivo que deve ser almejado na educação do caráter. Porque para obter bens materiais é uma questão de esforço pessoal, né? Da sua habilidade, da sua energia própria depositada naquele trabalho. Enquanto que na educação do caráter pressupõe não apenas habilidade, não apenas energia, mas também um exercício moral, né? A moral ela está intimamente ligada na educação do caráter. Então, não se deve hesitar em tomar o seu tempo devido para se educar moralmente, né? E conseguir se tornar dono de si. Então, há uma diferença entre os objetivos propriamente, né? Daquele que visa alcançar um bem material daquele que visa tornar-se senhor de si mesmo, né? E em seguida ele fala sobre a solução. Qual seria a solução nessa problemática da educação do caráter em relação a esses ideais dentro da utilização das paixões? Ele coloca que a solução é justamente o ideal cristão, que é o ideal humano propriamente, né? O ideal de se tornar melhor de uma forma elevada, ao extremo propriamente. Então, o ideal cristão ele seria algo mais bem direcionado e um pouco mais avançado em relação a se tornar alguém melhor. Então essa ideia do autor em relação a isso. Então espero que você tenha gostado dessa análise desse segundo capítulo, da segunda parte do livro, e espero que você curta esse vídeo, né, compartilhe e deixe os comentários sobre o que você está achando aí dessa série. Muito obrigado pela atenção.